Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos contar a história do Bitcoin e seu criador que continua até hoje em anonimato. O Bitcoin é um tipo de moeda virtual, também chamado de criptomoeda. É como se fosse uma espécie de dinheiro da internet, mas que não apresenta um sistema centralizado de controle sobre as suas trocas comerciais, tais como um banco central, ao contrário do que acontece com as moedas do mundo real. O termo Bitcoin também é designado para o software utilizado para a criação e controle da moeda. O nome Bit não faz referência a byte, como muitos podem pensar, mas sim a uma rede de compartilhamento de ponta a ponta, chamada de BitTorrent, em que cada usuário é anônimo e possui o mesmo valor. Apesar de ser a mais conhecida e amplamente aclamada no mundo da internet, o Bitcoin não é a única criptomoeda existente. Os destaques da concorrência vão para o Litecoin, o Mastercoin, mas nenhum deles possui a representatividade do Bitcoin, a principal moeda virtual do mundo atualmente. A origem: Satoshi Nakamoto, o anônimo criador do Bitcoin. A origem do Bitcoin é atribuída a Dorium Nakamoto, um codinome que seria utilizado para Satoshi Nakamoto, apesar de ele sempre negar a suposta criação, que ao menos oficialmente permanece no anonimato. Uma das ideias mais intrigantes por trás da criptomoeda mais famosa do mundo é o fato de ninguém saber quem realmente inventou o Bitcoin, e a especulação continua até hoje. O Bitcoin entrou em domínio público em outubro de 2008, quando alguém chamado Satoshi Nakamoto publicou um artigo chamado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, em uma lista criptografada de e-mail cyberpunk. O artigo foi debatido por um pequeno grupo de criptógrafos, mas poucos acreditavam que teria qualquer tipo de sucesso. No dia 13 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto trouxe a rede Bitcoin à luz, ao minerar o primeiro bloco do registro. No primeiro bloco, conhecido como bloco Gênesis, ele acrescentou a seguinte frase: The Times, 3 de janeiro de 2009. Chanceler à beira da segunda recuperação financeira dos bancos. Nos meses seguintes, Nakamoto e um programador chamado Hal Finney começaram a solucionar os percalços e consertar as falhas do que era uma ideia revolucionária, a primeira moeda descentralizada, o Bitcoin. Um dos motivos pelos quais o Bitcoin pode ser difícil de entender pelos novatos é a interseção de ideias relacionadas a dinheiro, tecnologia, filosofia, computação, política e muito mais. Assim como disse Josh Oliver, Bitcoin é tudo o que você não entende sobre dinheiro combinado com tudo o que você não entende sobre computadores. O início do Bitcoin. Nos primeiros dias do Bitcoin, Nakamoto era um autor prolífico online. Ele escreveu sobre Bitcoin na internet, respondeu as perguntas via e-mail ou pela mesma lista de e-mails criptográficos. Essas comunicações foram preservadas e deixaram claro que uma das principais motivações de Nakamoto era criar uma moeda digital e descentralizada, longe do controle do Banco Central. Em 2011, ele escreveu: "O problema principal do dinheiro convencional é toda a confiança necessária para fazê-lo funcionar. Deve-se confiar que o Banco Central não deprecia a moeda, mas há histórias das moedas fiduciárias. É cheia de brechas dessa confiança. Devemos confiar que os bancos retêm o nosso dinheiro e o transformem eletronicamente. Mas eles o emprestam em ondas de bolhas de crédito, com praticamente uma fração de reservas." A invenção do blockchain Bitcoin, descrita no white paper original, foi um avanço impressionante na ciência da computação. Embora seja verdade que Nakamoto tenha habilmente criado usando o trabalho de outros nessa área como referência, um fato reconhecido na seção concisa de referências do white paper é a invenção de Nakamoto no algoritmo de consenso Proof of Work, que solucionou o problema computacional chamado Problema dos Generais Bizantinos, que evita gastos duplos e torna possível a criação de uma moeda descentralizada. Isso sugere que ou Nakamoto era adepto à economia e computação para criar um novo sistema tão seguro e sólido como o Bitcoin, ou foi um esforço colaborativo. É importante perceber que não existe registro de um programador com o nome Satoshi Nakamoto antes de 2008. Além disso, tanto o endereço do e-mail como o site que ele utilizou não conseguiram ser rastreados de volta pela fonte alguma. É bem curioso pensar no porquê uma pessoa possui tanto conhecimento escolheu se manter anônima e foi tão longe para preservar sua privacidade. Em abril de 2011, presumidamente satisfeito que o projeto Bitcoin estava bem encaminhado,
Nakamoto enviou um último e-mail à lista criptografada, dizendo: "Migrei para outras coisas, está em boas mãos com Gavin e todo mundo." Então, Satoshi passou o código-fonte e desapareceu de vez. Isso significa que o misterioso Satoshi Nakamoto surgiu do nada, inventou uma nova forma de moeda que é 100% digital, que não está sob o controle de nenhum governo ou banco, que vale bilhões de dólares e sumiu de vez. É estranho, mas é verdade. O que deixa a história ainda mais intrigante é o fato de que, já que Satoshi emitiu os primeiros bitcoins em 2019, quando era possível minerar bitcoins de forma rápida e fácil, estima-se que Satoshi Nakamoto tem aproximadamente 1 milhão de bitcoins. Como sabemos disso? Já que o blockchain Bitcoin é um registro público, é possível visualizar esses bitcoins e perceber que nunca foram movimentados, apesar de serem equivalentes a 10 bilhões de dólares. Possíveis motivos para anonimato de Nakamoto. Nakamoto parece ter previsto que, se fosse para o Bitcoin ter sucesso como uma moeda descentralizada, precisaria crescer de forma orgânica, sem líder ou representante. Qualquer anúncio feito por Satoshi teria considerado um conselho de investimentos por aqueles que detêm Bitcoin, o que poderia resultar em movimentos de preço. Um contexto parecido fez com que Charlie Lee, o criador do Litecoin, decidisse se livrar de todos os seus Bitcoins no final de 2017, em uma publicação no fórum Reddit, e explicou sua decisão. Toda vez em que tuito sobre o preço do Litecoin ou sobre notícias boas ou ruins, eu sou acusado de fazer isso por benefício pessoal. Algumas pessoas até acham que tenho posições vendidas em Litecoin. Então, de certa forma, para mim, é um conflito de interesses de ter Litecoin e tuitar sobre isso, porque eu tenho muita influência. Outra possibilidade é que qualquer mudança sugerida ao protocolo apoiada por Nakamoto, mas oposta de alguns usuários de Bitcoin, poderia resultar em divergências, ou no pior contexto, uma guerra civil de Bitcoin. Ironicamente, tal contexto aconteceu em 2017, com a controvérsia drástica para o Bitcoin Cash, e depois, em 2018, quando o Bitcoin Cash foi novamente bifurcado para Bitcoin Cash SV, dividindo a comunidade Bitcoin em diversas facções. Atualmente, o Bitcoin é a principal criptomoeda do mundo, sendo que algumas empresas já o aceitam como forma de pagamento. Seu valor atual é bem variável, tendo já chegado em até 63 mil dólares. Então é isso, pessoal, essa é a história do Bitcoin e do seu possível criador. Para mais vídeos, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe sua sugestão no comentário para um próximo vídeo.